senhores, boa tarde a todos. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, agradecendo a presença da assessoria aqui dos deputados, dos colaboradores, servidores da Casa, dos deputados. Solicito à nossa secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 44ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 8 dias do mês de agosto do ano de 2019, na sala das comissões do deputado Solon Amaral, às 14 horas, sob presença do novo deputado Humberto Aidar, presentes os deputados Leda Borges, Carlos Cabral, Vinícius Cirqueira, Virmãos Cruvinel, Antônio Cobide, Hamilton Filho, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, Lucas Calil, delegado Humberto Teófilo, Caio Salim, realizou-se referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente subiu os processos número 4029/19 ao deputado Hamilton Filho, ao deputado Vinícius Cirqueira os processos 3964/19, ao deputado Caio Salim os processos 4262/19, ao deputado delegado Humberto Teófilo os processos 3957/19, 4260/19, 4051/19, ao deputado Antônio Gomes os processos 3956/19. O presidente considerou oportuno o momento para devolução de matérias. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres favoráveis os processos 2159/19, 1196/19. Submetido à discussão e votação, foram aprovados. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres contrários os processos 2158/19, 2238/19. Submetido à discussão e votação, separadamente foram aprovados. Foi devolvido à mesa devidamente relatado pelo apensamento o processo 3449/19, pela rejeição do veto o processo 3662/19. Submetido à discussão e votação, separadamente foram aprovados. O presidente concedeu vista dos processos 2247/19, 774/19 ao deputado Bruno Peixoto, ao deputado delegado Humberto Teófilo os processos 3053/19, 2713/19, ao deputado Virmãos Cruvinel o processo 994/19, ao deputado Hélio de Souza os processos 994/19, 3275/19, todos pelo prazo regimental. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Encerrado. Deputados concordarem com a ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, como tem acontecido aqui na CCJ, nós temos aqui quase uma centena de projetos a serem distribuídos a Vossas Excelências. Pela ordem. Mas vamos entregar já no gabinete. Já assinei e eles serão entregues, escolhidos os deputados aqui que participarem hoje da sessão e no retorno ao gabinete certamente já estará lá o seu projeto. Questão de ordem, o nosso vice-presidente, deputado Carlos Cabral. Eu ia falar para Vossa Excelência, se o senhor quiser pode mandar o 100 que eu relato tudo em uma semana para o senhor, tranquilamente. Muito obrigado. Eu sei da sua eficiência. Aliás, tem sido uma constante aqui, deputados pedirem para relatar matérias, deputada Leda Borges. Isso mostra a vontade de poder colaborar, né, com o andamento do trâmite aqui dos projetos. Senhores, nós vamos votar aqui apenas um veto e depois vamos adentrar na pauta dos projetos que estão sobre a mesa com um parecer favorável do relator. Processo 3661, um veto de autoria, a matéria, processo 361, veta parcialmente autor de lei número 97, 15 de maio de 2019, foi distribuído ao deputado Hélio de Souza, o relatório pela rejeição do veto. Eu coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a rejeição do veto, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, então, o relatório pela rejeição do veto. Questão de ordem, presidente. Boa tarde. Questão de ordem. A Vossa Excelência, deputado Antônio Gomide. Presidente, eu gostaria, já no início da sessão, primeiro devolver aqui o projeto devidamente relatado, 424, né, do autor deputado Paulo Trabalho. Estamos devolvendo para essa comissão. Mas gostaria de avocar ao senhor a possibilidade de colocar em pauta a PEC que
Já tem praticamente 30 dias que o líder do governo pegou com vista, já perdeu inclusive o prazo, já deveria ter devolvido para que a gente pudesse estar apreciando. Uma PEC importante que fala sobre a questão da UEG, um tema que está muito em voga nesse momento, até porque nós estamos vendo aí investidas em relação a cortes de verbas no ensino superior, e Goiás não está de fora. E é nesse sentido que nós gostaríamos que esse tema pudesse, esse projeto pudesse dar entrada a essa casa, uma vez que já foi apreciado e pedido vista e não foi devolvido no prazo regimental. Eu solicito então a minha assessoria ao doutor Nicolas que possa buscar esse projeto, né, para que a gente possa colocá-lo em apreciação. Tem sido aqui uma tônica, deputado Gomide, nós não temos deixado passar o tempo, né? Normalmente eu tenho pedido aqui que, vencido o tempo, independente se o deputado que pediu vista manifestou ou não, deputado Hélio, a gente possa apreciá-lo. Então, eu solicito aqui ao Nicolas que verifique essa informação dada aqui pelo deputado para que a gente possa fazer esse processo andar. Vossa Excelência, deputado Questão de ordem, senhor Hélio presidente. Souza. Senhor presidente, eu relatei o projeto 2019-4627, autoria do deputado Álvaro Guimarães. Parecer favorável, e há um pedido pessoal dele que, se tivermos aqui a essência do senhor e do plenário, que seja colocado na pauta desta tarde. Então eu faço a consulta ao plenário, deputados concordarem que a gente possa colocar em apreciação o pedido do deputado Álvaro Guimarães, permaneça como estão, os contrários manifestem, vamos colocá-lo na ordem do dia. Vossa Excelência, deputado Vinícius. Presidente, só para fazer algumas devoluções de projetos devidamente relatados, os projetos número 2019-4067, projetos com final 3924, de autoria do deputado Wilde Cambão, deputado Virmontes Cruvinel, final 3948, deputado Virmontes Cruvinel, final 3946, deputada delegada Adriana Corse, final 1808, deputado Henrique César, final 3019, todos devidamente relatados para apreciação, senhor presidente. Senhor presidente, obrigado. Gostaria também Deputada Leda Borges. Gostaria também de... Som a deputada Leda, por favor. Gostaria também de devolver dois projetos relatados, 3938 do deputado Cairo Salim, 3959 da deputada Adriana Corse, devidamente relatados. Senhores, processo 2855, de autoria do deputado Gustavo Seba, estabelece normas gerais sobre cuidados aos animais definidos como comunitários, da outras providências. Carlos Cabral, relator pela aprovação, coloco em discussão. Vista ao deputado delegado Humberto Teófilo. Processo 1525, de autoria da deputada Leda Borges, dispõe sobre a destinação às mulheres vítimas de violência doméstica de 5% das unidades de programa de loteamentos sociais e habitação popular. Distribuído ao deputado Thales Barreto, fez o relatório pela aprovação. Vista ao deputado Bruno Peixoto, voto separado do deputado Bruno, pela dirigência, a Agência Goiana de Habitação, Goiás. Eu coloco em discussão, voto separado pela dirigência. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a dirigência, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1850, esse processo é de autoria do Wilde Cambão, altera a Lei 15.545, de 11 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a regularização de ocupação de imóveis urbanos de domínio do Estado de Goiás, atribuído ao deputado Jefferson, relator pela aprovação. Vista ao deputado Carlos Cabral, Humberto Teófilo, Henrique Thales, sem manifestação. Colocado em apreciação, o líder do governo, Bruno Peixoto, solicitou vista. Voto separado do deputado Bruno, pela dirigência, Secretaria de Estado e Economia, SEAD, Secretaria da Administração. Está em discussão para discutir a matéria, deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, eu pedi para discutir essa matéria pelo seguinte: eu havia pedido vistas dela anteriormente e o deputado líder do governo, ele está relatando aqui, eu queria chamar aqui a atenção dos deputados membros da CCJ pelo seguinte:
o líder do governo colocou um voto em separado para diligência. Essa matéria se trata exclusivamente desse texto aqui, deputado Tales, Lucas, todos que estão aqui na comissão. Fica o Estado e entidades que atuam na regularização fundiária isento de pagamento de taxas, emolumentos, custas e outros serviços cartorários. Senhores deputados, está isentando o Estado de custo e emolumento para regularização fundiária. Aí o líder do governo mandou em diligência. Ô Tales, me ajuda nisso aqui, ó. Está isentando o Estado de custas e emolumentos na regularização fundiária. O líder do governo mandou em diligência para a Secretaria da Administração, isentando o próprio Estado de pagar custas e emolumentos. Eu vou encaminhar aqui um voto contrário ao voto separado do líder, porque está dando para o Estado, quando for regularizar qualquer regularização fundiária, ficar isento de pagamento de taxa, emolumento, custos e outros serviços. Vamos aprovar aqui. Para que mandar isso aqui em diligência? Para perguntar à SEAD se ela concorda. Quem tem que concordar com isso aqui é nós. Nós estamos tratando de política da mais pura aqui. Se o governador entender que ele deve vetar, então, depois ele vete. Mas eu estou encaminhando aqui o voto contrário ao voto do líder do governo para mandar isso aqui em diligência para a Secretaria de Administração. Depois a Secretaria de Administração que fale para o governador se ela quer que veta ou não. Mas está vou ler de novo o texto. Fica o Estado e entidades que atuam na regularização fundiária isentos do pagamento de taxas, emolumentos, custas e outros serviços cartorários para os efeitos dessa lei. Então eu queria pedir aos colegas que a gente votasse contrário para aprovar essa matéria. Muito obrigado, presidente. Deputado Carlos, quero parabenizar a Vossa Excelência. Dia desses foi um tema abordado aqui pelo deputado Antônio Gomide. Nós temos tido aqui, deputada Leda, uma enxurrada de voto em separado, colocando a diligência. Aqui nós temos que analisar a constitucionalidade da matéria. Para pedir diligência, que a comissão de mérito possa pedir. E só tem uma forma, é a gente passar a recusar, votar contra a diligência, porque, repito, nós temos aqui, senhores, dezenas e dezenas de processos estão sendo colocados em diligência, sendo que, repito, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, não é lá a SEAD que vai nos dizer se o processo é legal, se é constitucional, deputado Carlos Cabral. E eles não respondem também. Oi, Vossa Excelência, deputado Carlos. Tinha 7 minutos ali ainda, Sim. Então vou tentar falar na linha do que Vossa Excelência falou. Interessante que outro dia, na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, havia um relatório rejeitando uma matéria, falando que ela era inconstitucional depois dela ter passado na CCJ. As coisas aqui estão acontecendo de uma maneira muito engraçada, senhor presidente. Eu queria até chamar a atenção mais uma vez dos colegas para o que o senhor está dizendo. Eu não tenho dúvidas de que aqui nós temos que falar se o negócio é constitucional ou não. O mérito vai discutir lá na comissão de mérito ou em outro lugar. Se a gente continuar fazendo esse desserviço aqui de mandar processo em diligência, nós estamos dizendo que essa comissão aqui não sabe qual é o papel dela. Aqui é para falar se a matéria é constitucional ou não. Eu estou com o senhor, presidente, e toda vez que eu ver um voto aqui, a partir de hoje, por diligência, eu quero até pedir desculpa para a senhora por esse lapso. Mas aqui na CCJ, se tiver relatório do líder ou de quem quer que seja por diligência, para saber se é constitucional ou não, eu até posso admitir aqui uma diligência para a Procuradoria-Geral da República, para o Tribunal de Justiça, ou faltando um documento. Sim. Tudo bem. Mas diligência para órgão do Estado, para dar posição para nós, numa comissão de Constituição e Justiça, a partir de hoje, meu voto, o senhor foi ótimo. Voto contrário em todo pedido de diligência na CCJ. Quer pedir diligência? Vai pedir lá na comissão de mérito. Exatamente. Aqui não, Sebastião. Aqui nós não vamos fazer isso mais, pelo menos da minha parte. Por isso eu estou mais uma vez pedindo os colegas aqui para a gente votar contra esse voto de diligência aqui do líder do governo. Vamos aprovar a matéria e deixa depois lá no mérito, ou o governador, se ele achar que deve, vetar a matéria. Obrigado, presidente. É exatamente isso, quero fazer coro aí às suas palavras, né? Olha, se a liderança do governo quer protelar ou quer ouvir o órgão, tem que ser lá na comissão de mérito. Aqui é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sob pena de daqui a pouco eles começarem a perceber que essa comissão não serve
para analisar os processos. Nós estamos invertendo aqui os papéis das comissões. Vossa Excelência, deputada Lida. Senhor presidente, é só para deixar registrado que acabou de passar um meu, 1525, com um pedido do deputado Bruno Peixoto pela diligência. Eu sei que já foi votado, mas está acontecendo essas coisas comigo aqui também. Senhores, então, continue em discussão. Em votação. O voto em separado, deputado Bruno Peixoto, pela diligência. Em votação, deputados concordarem pela diligência, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Então está reprovada a diligência. Nós vamos agora para o relatório, que é pela aprovação do deputado Jefferson Rodrigues, em uma matéria do deputado Wilde Cambão. Então, senhores, está em discussão o relatório pela aprovação do processo 1850. Encerrado. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem pela aprovação da matéria, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Então, rejeitada a diligência, aprovada a matéria. Processo 4627, de autoria do deputado Álvaro Guimarães. Altera a Lei 19.651, de 12 de maio de 2017, que dispõe sobre a criação de colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás. Essa matéria nós solicitamos a autorização do plenário. Relatada pelo nobre deputado Hélio de Souza, pela sua aprovação. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com o parecer do nobre deputado Hélio de Souza, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 3011, deputado Thales Barreto, proíbe a exigência de comprovante de endereço pelos órgãos da administração direta e indireta do Estado de Goiás, da outras providências. Processo distribuído ao deputado Carlos Cabral, relator pela aprovação. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2491, de autoria da delegada Adriana Costa, estabelece o direito às pessoas com deficiência de obter atendimento prioritário e simplificado para a atualização do laudo médico. Distribuído ao deputado Carlos Cabral, pela aprovação. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2579. Esse processo é de autoria do deputado Gustavo Seba. Expõe sobre a transformação da Escola Estadual Jovita Gonçalves da Silva em Colégio Estadual da Polícia Militar, em Santa Bárbara de Goiás. Deputado Hamilton Filho, pela aprovação. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Voto separado, deputado Bruno, pela diligência. O Conselho Estadual de Educação está em discussão. Pela ordem. Questão de ordem. O deputado Carlos Cabral. A diligência é para juntar documentos, senhor presidente, ou para dar opinião? Não, aqui é para dar opinião. Se a diligência é para dar opinião, essa comissão é de Constituição, Justiça e Redação, eu quero pedir para os colegas para a gente votar contra a diligência, porque aqui não é lugar de fazer mérito, aqui é lugar de analisar a constitucionalidade e redação. Obrigado, presidente. Deputado Vinícius, Vossa Excelência. Questão de ordem, senhor presidente, sobre... Aqui é uma casa política também. Se a gente for levar também só para o lado da questão da constitucionalidade, aqui, infelizmente, nós temos a opinião política também, porque se for só constitucionalidade, nós vamos ter... Então, eu vou manifestar assim, às vezes eu vejo um projeto que a diligência é puramente para protelar e engavetar, eu vou ter esse comportamento. Caso não seja, por exemplo, colégio da Polícia Militar. Acho que nós estamos aqui também, talvez, correndo um risco aqui de ficar também banalizando um monte de lei que não vai se tornar para o Colégio da Polícia Militar, até que não temos efetivo para esse tanto de questões. Inclusive, até eu tenho algumas discordâncias aí, que nós precisamos debater mais sobre essa questão de colégios militares. Então, eu vou me comportar assim. E já que o senhor me deu a palavra, eu quero fazer aqui já umas devoluções aqui de votos em separados de processos que eu pedi vista na sessão anterior. Projeto do deputado Iso Moreira, final 1066. Projeto do deputado Henrique César, final 0994. E também do deputado Antônio Gomes, 3275. Então são 3 votos em separados aí, quando puder colocar em apreciação, são vistas da sessão anterior, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Humberto. Aproveitando aqui, quero devolver os projetos que
final 3422, deputado Thales Barreto, 3279 do também deputado Thales Barreto, 3053 do coronel Adailton e 3418 do deputado Bruno Peixoto. E aproveitando aqui para dizer, quanto a essa questão do colégio militar, eu sou favorável até a criação de mais colégios militares, mas nós não podemos deixar aqui registrado que hoje nós estamos tendo a redução de policiais militares em vários colégios. Hoje nós temos aqui alguns batalhões que tem menos policiais do que em colégios militares. Nós estamos sabendo da dificuldade do Estado em estar aí chamando de os policiais militares que estão na inatividade, tá? Então, neste ponto aqui, tá, o meu voto vai ser favorável à diligência em razão do que nós estamos passando atualmente aqui no Estado, tá? Mas isso não quer dizer que eu sou contra, eu sou favorável. Só que não adianta a gente, igual bem o Vinícius falou, aprovar uma lei que vai ficar só no papel. Tá? Então, nós temos que aprovar uma lei aqui e mostrar para a sociedade que essa lei vai ter efetividade. Tá? Nesse caso, eu mantenho o meu voto pela diligência. Deputado Lucas Calil, questão de ordem. Presidente, com relação também ao debate dos colégios militares, nesse aspecto, eu convirjo com o governador Ronaldo Caiado. Eu acredito na potencialidade dos colégios militares, é nítido o alto índice de sucesso que tem nesses colégios militares, mas eu vi recentemente que o governador Ronaldo Caiado disse que ele acredita que o colégio militar não é a solução para a educação, e eu convirjo com o próprio governador nesse sentido. Acho que são importantes, mas são medidas paliativas. O que nós temos que fazer de fato é de se investir mais na educação, dar os mesmos elementos que os colégios militares têm também para os colégios do nosso Estado. Então, eu penso na mesma linha da secretária de Estado nesse aspecto. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Thales. Obrigado, presidente. Presidente, de certa forma eu discordo um pouco em relação ao que o deputado Lucas Calil falou e também do deputado Humberto Teófilo. Eu acho que a primeira atitude, presidente, que o governador deveria fazer, antes de pedir para os militares que estão nas escolas militares, era eles diminuir o quantitativo de oficiais que andam com o governo e que estão no palácio. Nunca se viu tanto oficial, tanto policial militar, na cola da primeira-dama, na cola do governador. É de assustar. Então as medidas, o exemplo tem que ser dado na própria casa. E esse governador não está dando isso. Pega o quantitativo que tem, que foi colocado à disposição para ficar bajulando o governador. Um absurdo. O centro administrativo nunca teve tanto policial militar como está tendo hoje para ficar vigiando o atual governador. É uma coisa absurda. Então faça o dever de casa, eu acho que é importante. O exemplo tem que ser dado. Posteriormente, sim. E as escolas militares, Humberto Teófilo, normalmente tem um oficial somente em atividade. O normal, pelo menos as que eu montei, e grande parte delas não teriam nem oficiais em atividade, somente da reserva. Se era 8 ou 12, pelo menos os que eu participei e montei. Deputado Lucas, o Colégio Militar foi uma conquista indiscutível. Não só em qualidade de ensino, mas foi em qualidade de disciplina, a participação familiar com a escola, a diminuição de drogas nas escolas, professor conseguindo dar aula. Eu não tenho dúvida que um governo que quer acabar com as escolas de tempo integral, como esse governo está acabando, que através da Secretaria da Agricultura, o Colégio Militar é um momento mais paliativo, sim, mas dando segurança, levando disciplina, dando respeito ao aluno, ao professor, à qualidade de ensino. Você pode ter certeza, a forma que a educação está fazendo aí, vê o IDEP de Goiás no final do ano. Bem, encerrada a discussão, eu vou colocar só em votação e depois passo a Vossa Excelência, deputado Humberto, deputado Álvaro e deputado Lucas Calil. Em votação, nós vamos votar o voto separado do deputado Bruno Peixoto pela diligência ao Conselho Estadual de Educação. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão, os contrários manifestem.
pela diligência, contra a diligência. 1, 2, 3. Não, eu sei. Aprovado o voto em diligência. Questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Humberto. Sabia que o senhor é muito atento, não deixa passar isso daí. Mas foi só para uma observação. Deputado Thales Barreto, quando você fala neste tom de que o atual governo está andando aí com uma série de policiais militares, o senhor está esquecendo do governo, da gestão passada, do ex-governador Marconi Perillo. Eu acho que o senhor deve estar passando aí por uma fase, alguma amnésia, de que Marconi Perillo andava, e a ex-primeira-dama Valéria, com centenas de policiais militares na cola. Aliás, muitos deles, alguns deles indicados por um bicheiro, que o senhor já conhece muito bem, parceiro do ex-governador. Então, Thales, você está fazendo um discurso que é incoerente, falando que tem policiais no palácio, sendo que na gestão de Marconi Perillo e José Eliton estava abarrotado de policiais. O que nós estamos vendo hoje é o atual governador tirando policiais de assessorias, como o próprio Tribunal de Justiça, Assembleia, e colocando nas ruas, tirando policiais aí de colégios militares e colocando nos batalhões na rua. Isso que nós estamos vendo, ao contrário do governador, ex-governador, que Vossa Excelência apoiou, que sempre, defendeu. Deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, o que eu queria dizer, o deputado Humberto Teófilo já acabou de dizer. A respeito dos colégios militares, e o deputado Thales, Vossa Excelência sabe que a grande maioria dos colégios militares, quem comanda são militares da reserva, né? Mesmo porque não pode esvaziar as ruas da cidade, tirando das cidades do estado de Goiás, tirando policiais para ir para as escolas militares. Agora, que é um sucesso total as escolas militares, esse projeto que o doutor Hélio acabou de relatar, é a criação da escola militar da cidade de Santa Helena. Santa Helena tem quase 50 mil habitantes e não tem colégio militar ainda. E eu criei duas escolas militares em Goiás, uma de Goiatuba e outra de Bom Jesus, que são cidades médias, que é um sucesso total. Agora, no que tange o governo Marconi, ao governo Ronaldo Caiado, em dizer que ele está levando mais policiais para junto dele, para o governo, não é verdade, deputado Thales. Nós perdemos agora, nesse último ano agora, nesse ano de legislatura, vários policiais daqui da Assembleia que foram para a rua. E lá no gabinete militar, no Palácio, tinha mais de 150 policiais e mais de 50% desses policiais estão na rua hoje, dando segurança à nossa população. Então, isso que o senhor acaba de relatar não é verdade, né? É claro que nós precisamos de muito mais policiais nas ruas, mas, por enquanto, é o que pode se fazer, e o Ronaldo Caiado, o governador, está fazendo isso. Deputado Lucas Calil, depois Vossa Excelência, deputado Thales. Ainda contribuindo aqui com o debate, senhor presidente, eu me refiro à educação, não é nem pela questão do efetivo. Acredito sim que existe um déficit de policiais nas ruas, mas o que tem aí é suficiente para combater a criminalidade, tendo em vista que 80% dos criminosos de Goiás são reincidentes, ou seja, a polícia já pôs a mão neles. O que está faltando é energizar as leis, endurecer o Código Penal para que de fato esse ladrão, esse criminoso fique preso. Mas a polícia conhece, roubar um Corolla aqui a polícia sabe. A PM, a Civil sabe quem rouba Corolla no estado e eles vão chegar até esse cidadão, só que eles vão sair da prisão ainda antes. Então, acho inócua essa discussão de governo passado, quem tinha mais soldados, se é o passado, atual, até o cargo existe, sim, uma certa segurança. O governo passado, atual, o próprio Bolsonaro anda quase que com um exército particular com ele, e isso faz parte da liturgia do cargo, da minha opinião.
A minha contribuição no aspecto da educação, eu acho que são medidas paliativas, porque ou nós vamos ter que militarizar todas as escolas, ou então nós vamos segregar. Eu dou o exemplo de Inhumas, temos um colégio militar, todo mundo liga para mim, eu tenho certeza que liga para o delegado Humberto, que liga para os ex-deputados, atrás de uma vaga nesse colégio militar. Ou transformamos todas, ou então a gente consegue fazer de fato um plano para a educação do Estado, fazendo com que o colégio militar seja um norte a ser seguido, mas que seja desempenhado pela escola tradicional. Aí sim nós vamos fazer medida efetiva, permanente e dar educação de qualidade para os alunos do nosso Estado. Essa é a minha contribuição. Presidente. Deputado Tales. Obrigado, presidente. Presidente, eu acho que o grande defeito deste governo e da base desse governo aqui na Assembleia é que não consegue esquecer o passado. Só sabe olhar no retrovisor, estão com medo. Existe uma assombração da competência que veio o governo passado. Eu nunca vi todas as ações, só querem falar do governo passado. Eu faço um desafio, e aqui eu quero fazer um desafio. Vamos pegar o quantitativo que está à disposição do ex-governador e o atual governador. É um desafio feito. É para fazer o levantamento. E faça um levantamento. Faça o levantamento. E se está reclamando, tinha que dar o exemplo. Apesar que eu acho que uma das coisas positivas, que são muito poucas desse governo, que eu acho que eles conseguiram dar a linha que o Irapuã estava quando era secretário. Manteve uma mesma linha, que foi importante. A segurança pública é uma das pouquíssimas atividades desse governo que, pelo menos, está dando algum sinal positivo. Aqui a gente não quer só reclamar, não. Agora, colégio militar, foi positivo, não adianta querer, foi um grande chavão do governo passado. Mas tudo que é do governo passado não serve, não presta. Todo mundo é bandido, é assim que vocês colocam. E vocês estão literalmente fazendo um governo que não chega a lugar nenhum, que não dá conta de ver nada. É acabar com o VaptVupt, a vontade de terminar, acabar com a bolsa universitária, porque ninguém pôde fazer inscrição, acabar com o Jovem Cidadão. Esse é o governo que não se preparou para assumir. Está claro. E agora um governo que falava que a cultura ia ser referência, estão acabando com o maior ganho, o maior legado que houve da cultura de Goiás, que é o Fundo de Cultura, que vem um projeto agora para acabar com 5%. Esse é o governo que o povo esperava, tenho certeza disso. Senhores, processo 1846, deputado Hamilton Filho, institui a política estadual de proteção aos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, no âmbito do Estado de Goiás, distribuído ao deputado Lucas Calil, relator pela rejeição, visto ao deputado Diego Sorgato, voto separado do deputado Diego pela aprovação, visto ao deputado Bruno Peixoto, voto em separado do deputado Bruno Peixoto pela diligência ao Conselho Estadual de Saúde. Está em discussão para discutir, deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, eu não sei como é que funciona esse negócio desses microfones aqui, mas podia deixar eles ligados, porque a gente fala e o trem está desligado, aí o senhor não escuta. Eu queria eu estou atento. Antes de discutir, só pedir questão de ordem da Vossa Excelência para saber se o voto em separado... chegou aqui. Porque se não for pela diligência para juntar documento, eu já vou só dizer que eu sou contrário. Eu vou toda a sequência. Negócio de diligência aqui comigo, independente de onde venha, vai ser... Deputado Carlos, então já vou informar a Vossa Excelência, que é o vice-presidente aqui, falta documento só em projeto de utilidade pública. Os demais, nenhum consta de falta de documentação. Eu consultaria estar convertendo o processo em diligência. Para manter aqui o que eu falei e ser fiel à minha própria palavra, como essa comissão é de Constituição e Justiça e o lugar de fazer o jogo político do governo é lá na comissão de mérito, aqui é para a gente ser um pouco atento à Constituição, Justiça e Redação, eu vou votar contrário ao voto separado do líder do governo para diligência. Se ele quer protelar, protela lá na comissão de mérito. Obrigado, presidente. Deputado Humberto, para discutir a matéria. Primeiro, parabenizar aqui o deputado Hamilton Filho, um projeto aqui de grande importância que institui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista.
E eu estou lendo rapidamente aqui os artigos. Dentre os artigos aqui, de forma bem clara, é o que fala sobre a recusa na matrícula do aluno que tem autismo, aplicando a multa. Então, é um absurdo nós votarmos, neste caso aqui, pela diligência, sendo aqui que a diligência está sendo para o Conselho Estadual de Saúde de Goiás. É brincadeira. Essa daqui, né, foi brincadeira. Realmente, uma importância dessa que nós estamos, que é o tema, né, do autismo, que estou até na luta aí para criar um centro de referência no estado de Goiás para os autistas, e uma importância dessa lei aqui, realmente, peço aqui para os colegas para derrubar essa diligência. Então, encerrada a discussão, senhores, está em votação o voto separado do líder do governo, que converte o processo em diligência. Deputados que concordarem com a diligência permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Rejeitada a diligência, me passe o processo, por favor. Nós vamos colocar agora em discussão o voto em separado do deputado Diego Sorgato, que é pela aprovação da matéria. Em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 3016, de autoria do deputado Virmontes Cruvinel, dispõe sobre a política de incentivo à literatura digital, distribuído ao deputado Henrique Arantes. Pela aprovação, eu coloco em discussão. É encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com o relator, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 2002, de autoria do deputado Virmontes Cruvinel, institui a política estadual do voluntariado transformador e dá outras providências. Esse processo foi distribuído ao deputado Henrique Arantes, relator. Pela aprovação, eu coloco em discussão. Vista ao delegado Humberto Teófilo. Processo 3029, de autoria do deputado Coronel Adailton, altera a lei número 8.000, de 25 de novembro de 75, que dispõe sobre os critérios e as condições de promoção dos oficiais da ativa da Polícia Militar. Deputado Henrique Arantes, relator. Pela aprovação, eu coloco em discussão. Vista ao deputado Carlos Cabral, delegado Humberto Teófilo. Processo 2498, delegada Adriana Corsi, institui a política estadual de conservação e produção de água e cria o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Henrique Arantes, relator. Pela aprovação, eu coloco em discussão. Vista a deputada Leda, deputado Carlos Cabral e deputado Vinícius. Questão de ordem, senhor presidente. Vista esse último agora. Deputado Hélio. Senhor presidente, é para registrar a presença do vereador Jesus, da cidade de Niquelândia. Niquelândia é um dos municípios goianos que tem uma história bonita, de tradição na questão religiosa. Essa semana estamos tendo lá a festa do Muquem. O nosso Hélio Adorno, o doutor Hélio Adorno, que é de lá, sabe a importância de Niquelândia para a região norte e do Vale do São Patrício de Goiás e o entorno do Distrito Federal. Então, essa semana até quinta-feira, mais precisamente na sexta, dia 16, milhares de goianos estarão naquela comunidade na sua manifestação de fé. Então, quero aproveitar, parabenizar a Niquelândia e cumprimentar o nosso vereador Jesus, que marca presença aqui nesta casa. Então, vereador Jesus, seja bem-vindo, apareça sempre, e que Jesus permaneça entre nós. Se tivéssemos mais cristãos aqui, diriam amém. Assim seja. Processo 1204, delegado Eduardo Prado, dispõe sobre a implantação das técnicas de justiça restaurativa na resolução dos conflitos ocorridos no ambiente escolar, rede pública estadual. Distribuído ao deputado Henrique Arantes, relator. Pela diligência. Aprovada a diligência, o relatório conclusivo é pela aprovação. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com o relator, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 3012,
Wilde Cambão, institui Semana do Educador no âmbito do Estado de Goiás, da outras providências. Henrique Arantes, relator pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer permanecer como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 3281, de autoria da deputada Mauri Ribeiro, introduz alterações na Lei Complementar 77, de 22 de janeiro de 2010. Foi distribuído ao delegado Humberto Teófilo, relator pela aprovação, coloco em discussão. Vista ao deputado Carlos Cabral. Processo 3420, de autoria do deputado Wilde Cambão, cria programa Água Limpa nos edifícios públicos estaduais. Humberto Teófilo, relator pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 3008, Henrique César, incorpora a religiosidade como política pública na abordagem, recepção, recolhimento, encaminhamento, tratamento, recuperação e ressocialização de dependentes químicos e autoriza o Poder Executivo a criar a Central Ecumênica. Deputado Hélio de Souza, relator pela aprovação, eu coloco em discussão. Vista, senhor presidente. Ao deputado Queria ver Vinícius se estão Cerqueira. contempladas todas as religiosidades aí, desde o Umbanda, o Candomblé, o evangélico e o católico. Sim. Central Ecumênica, vai da Umbanda ao budismo. Processo 3419, Hamilton Filho, proíbe no âmbito do Estado de Goiás a oferta ou celebração de operação de crédito com aposentados e pensionistas por meio de comunicação telefônica. Deputado Diego Sorgato, relator pela aprovação, eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Presença aí, deputado Cairo Salim, jura para Deus ler. Processo 3412, deputado Hamilton Filho, institui a política estadual de redução de agrotóxicos. Deputado Diego Sorgato, relator pela diligência, eu coloco em discussão. Vista. Ao Carlos Cabral, delegado Humberto e Vinícius. Processo 2505, delegado Humberto Teófilo, cria assistência voluntária de capelania prisional em todos os estabelecimentos prisionais do estado de Goiás. Antônio Gomide, relator pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, parecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 3058, Henrique César, expõe sobre a realização periódica de reforma na unidade de educação básica, inclusive militares do estado de Goiás. Antônio Gomide, relator pela diligência ao Conselho Estadual de Educação, eu coloco em discussão. Discutir, presidente. Discutir a matéria, deputado Carlos Cabral. Vou só pedindo para discutir para ver se é alguma diligência realmente ou se é na mesma linha do anterior, porque dessa vez não é uma diligência do líder. Discutindo. Deputado Antônio Gomide, Vossa Excelência, enquanto o deputado Carlos manuseia o processo. Isso. Senhor presidente, nesse caso aqui específico, como nós temos um conselho de educação, não é a questão específica, como é a ideia de reforma de unidade, eu entendo que o conselho, ele, se quisermos deixar para podermos fazer isso especificamente na educação, mas percebo que, como vai dar andamento, essa questão da reforma, e é específico em relação ao orçamento, por isso nós estamos pedindo diligência até para que o conselho, que nós aqui aprovamos, inclusive os seus membros, que ele possa dar um parecer sobre a importância e como fazer essa reforma, se é possível, dentro dessa ideia, porque é do Estado e, obviamente, nós temos aí várias unidades pleiteando essas reformas de unidade de educação básica, inclusive as militares. Discutir a matéria. Discutir a matéria, o tempo está com o deputado Carlos Cabral, depois Bruno Peixoto. Senhor presidente, eu quero manter aqui a coerência do que eu falei no início. Eu vou votar contra todo pedido de diligência na CCJ. Todo. Só que agora eu estou no mato sem cachorro. O senhor veja que o relator, meu amigo deputado Antônio Gomide, ele converteu o projeto em diligência pelos motivos que ele alegou aqui. Só que se eu votar contra, eu não tenho contra a favor do que votar, porque a matéria, o relatório dele não fala da constitucionalidade em momento nenhum. Ele converte em diligência. Agora eu vou ser obrigado a pedir vista, porque eu vou pedir vista apresentar um voto separado exatamente sobre esse argumento,
de que, no mérito, que eu concordo, inclusive com a argumentação do deputado Antônio Gomide, que para subsidiar uma elaboração, esse mérito deve ser tomado lá na educação. Sim. Para a gente se ater aqui à constitucionalidade e juridicidade da matéria. Então eu vou pedir vista da matéria para apresentar um voto separado. Ainda mais o senhor deputado de palavra. Processo... Não, já foi... Só questão de ordem, Vossa Excelência. Senhor presidente, apenas para discordar do deputado Carlos Cabral, eu entendo que é professor, tem um autoconhecimento, mas subestimar a Comissão de Constituição, Justiça... Eu não escutei a outra fala. Comissão de Justiça e Redação. E redação. Nós não estamos aqui apenas para analisar o direito, a justiça. Nós estamos para analisar a redação. E toda e qualquer redação merece sim a diligência. Para reparo, seja ela na grafia, na concordância, seja ela no entendimento ou na interpretação. Se nós, nessa comissão, não pudermos analisar a diligência, ora, senhores, é melhor fecharmos as portas da comissão e entregá-la à Procuradoria da Casa. Não precisa mais de deputados, precisamos apenas de advogados e de procuradores, porque foi nos tirado o direito de analisar a redação, foi nos tirado o direito de debater. Então, nobres pares, a diligência faz parte da comissão, a redação faz parte da análise. A justiça não se faz apenas pelo texto e pela lei morta. Temos que ter a compreensão. Data vênia, deputado Carlos Cabral, mas Vossa Excelência equivoca-se. Tenta-se implantar uma ditadura da Procuradoria nesta casa, neste poder e nesta comissão. Com todo respeito, não vou transferir o mandato a mim concebido pela população do estado de Goiás ao procurador para definir se é legal ou não. Nós vamos além. Vamos analisar a redação, vamos analisar a justiça. Questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, é inegável que eu vou ter que responder o líder do governo. Eu é que não vou transferir o meu mandato para órgão de governo, porcaria nenhuma, vir dar palpite sobre redação, sobre o que quer que seja aqui numa comissão que analisa constitucionalidade, justiça e redação. Agora eu vou dizer para o deputado Bruno Peixoto, que também é advogado, existe uma lei de técnica legislativa nesse país, nós temos que seguir essa lei. A redação a que se diz aqui é para saber se o texto legal que o deputado está constituindo, ou o próprio governo, ele está adaptado, está adequado a essa normativa da consolidação das leis. Nós temos um em nível federal e temos um em nível estadual, que inclusive eu apresentei a semana passada um projeto de lei para fazer uma adequação nele que concerne ao nosso trabalho, mas o que a gente tem que fazer aqui é saber se a técnica legislativa ela está adequada. O mínimo que cada um de nós aqui temos que saber é escrever corretamente em português. Eu não dou conta de transferir essa responsabilidade, usar esse argumento para protelar a matéria que o deputado Bruno Peixoto quer usar. Eu não dou conta de usar esse chapéu de orelha de burro que ele está querendo colocar aqui para nós. Não dou conta. Eu sei escrever bem, eu sei ler bem, eu estudei, sou formado e a gente foi para a escola para isso, Bruno. E aqui, se a gente tiver dúvida, se eu tiver dúvida de português aqui, de redação de matéria, eu não tenho o menor problema em perguntar para nenhum colega aqui, porque eu tenho humildade de, às vezes, reconhecer erros e pedir ajuda para consertar. Aliás, conserta até a mão, se for preciso aqui, em algo que eu tiver errado. Agora, vim com essa conversinha fiada de que nós temos que, numa Constituição de Comissão de Justiça e Redação, mandar o processo em diligência para alguém vir dar palpite em redação, é brincar com a minha inteligência. O senhor me desculpe, nós estamos aqui para analisar legalidade, juridicidade e técnica legislativa aqui, de acordo com uma lei que nós temos que segui-la para poder construir aqui um texto legal. Essa conversa não dá certo. Eu entendo o jogo político. A diligência aqui, eu já fui vítima desse jogo político um monte de vezes, Bruno. Eu entendo e concordo com ele, mas ele tem que ser feito lá na comissão de mérito. A gente aqui está para falar sobre redação, constitucionalidade e legalidade, e eu vou votar contra todos mesmo. Deputado Bruno. Senhor presidente, legalista se o é, se respeitar o regimento interno da casa. Permita-me
Permita-me ler o artigo 44 do Regimento Interno da Casa. Está aqui. Permita-me, presidente. Parágrafo único. Inclusive está aqui, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parágrafo único. Compete às comissões permanentes. O que esta é? No seu inciso 7º, converter, se considerado necessário, em diligência qualquer proposição para comprovação de requisitos legais, ou documentação, análise de documentação. Senhor presidente, é regimento. Se não concorda, mude-o. Por enquanto, tem validade. Então, querer impor algo a essa comissão, dizendo-a que não é competente, é o mínimo incoerência para com o nosso trabalho. Data vênia, vou passar para Vossa Excelência. Questão de ordem, Vossa Excelência. O deputado, ele se equivoca, o senhor não coloca a palavra na minha boca, não quero impor nada, não. Cada um aqui tem a liberalidade de fazer o que quiser. Eu estou falando a minha posição, não estou impondo nada a ninguém, não. Agora, o senhor mesmo leu aí, se julgar necessário, para aferir documentos, quando é nos títulos de utilidade que falta documento, concordo que a gente tem que complementar aqui, a diligência é o mecanismo. Agora, para fazer o jogo político que o senhor quer fazer para o governo, do qual eu sou da base, o senhor faça lá nas comissões de mérito, faça de outra forma. Isso não é justo, é a gente fazer isso aqui. Eu concordo lá na comissão, eu vou votar a favor quando o senhor precisar de fazer protelação, porque isso é do jogo político. Assim como eu acho que obstrução é do jogo, assim como eu acho que sair daqui e esvaziar o plenário é do jogo político, eu já fui da oposição, o senhor também, nós já fizemos isso, tudo é do jogo político, só que tudo tem um lugar certo e a hora certa. Esse artigo está aí no regimento e eu concordo com ele. Existem casos em que a gente vai realmente precisar da diligência. Juntar documento aqui em título de utilidade pública, eu sou favorável. Agora, protelar aqui na CCJ, não dá, Bruno, não dá para engolir, não. Assim, a gente faz o jogo político no lugar certo de fazer. Assim, as regras do jogo estão aí. Esse artigo está aí no regimento certinho, se julgar necessário. E se um dia tiver uma diligência sua ali, você falar para mim, olha, temos que fazer a diligência mesmo, porque faltou o documento aqui, aí eu vou votar favorável. Agora, para fazer protelação, porque 99,9999% do que está aqui é só para embromar o processo mesmo. Obrigado, presidente. Com a permissão dos ilustres pares, Data vênia, estou encerrando aqui a presente sessão e convocando outra em caráter ordinário, contando com a presença dos ilustríssimos pares na próxima quinta-feira, às 14 horas. Está encerrada a presente sessão.